muito bom dia! Tribuna Livre chegando, quinta-feira, 8 de maio de 2025. Tribuna também no YouTube, ao vivo, lá na TV Horizonte. Também estamos simultaneamente na Rádio América FM 107,1 e Rádio América e Rádio Cultura AM 830. Vamos juntos até o meio-dia, gente. Hoje Tribuna tá bombando. Nós vamos falar sobre Minha Casa Minha Vida. Vocês conhecem o programa? Já usou esse tipo de financiamento? Acha que é um programa bom para todo mundo? O Minha Casa Minha Vida está chegando agora à classe média e daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre Minha Casa Minha Vida e também sobre o Dia da Cruz Vermelha, né, gente? Essa instituição super importante que ajuda muita gente, está no mundo inteiro. Eu sou Juliana Lima, comigo Leonardo Apolinário. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Juliana. Bom dia para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Olha só, seguimos aqui na expectativa para a escolha do novo Papa, viu? Os fiéis na Praça de São Pedro puderam presenciar a fumaça preta saindo da chaminé da Capela Sistina pela segunda vez. Quem chega agora com mais informações é a repórter Suzana Oliveira, da AFP. Vamos acompanhar. Os cardeais ainda não escolheram um novo Papa após as 3 primeiras votações do conclave. A fumaça preta já foi vista 2 vezes saindo da Capela Sistina, na noite de quarta-feira, após a primeira votação, e nesta quinta de manhã, após mais 2 tentativas. Os 133 cardeais eleitores retornaram à capela para o segundo capítulo do conclave, que definirá o sucessor do Papa Francisco, em meio a profundas divisões na Igreja Católica. Os 2 últimos conclaves, que resultaram nas eleições de Bento XVI em 2005 e do primeiro Papa latino-americano em 2013, terminaram em apenas 2 dias, com 4 e 5 rodadas de votação, respectivamente. Mas desta vez a decisão dos cardeais, guiados segundo a tradição pelo Espírito Santo, parece mais complicada. O pontificado reformista do jesuíta argentino gerou divisões consideráveis dentro da igreja. Para ser eleito é preciso alcançar a maioria de 2/3, 89 votos. Os cardeais fazem uma pausa e mais tarde voltam à Capela Sistina para até 2 votações. Vale lembrar que aqui na programação da Rádio América e da TV Horizonte você acompanha todas as atualizações do conclave, transmissão, vai sair fumaça preta, não vai? Fique ligado então na nossa programação que você vai ter todos os detalhes. Vamos de notícia. Olha, o reajuste dos servidores da educação foi aprovado na Assembleia Legislativa. O repórter Giovanni Rodrigues tem os detalhes. O reajuste para os servidores da educação em Minas Gerais foi aprovado em definitivo na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O projeto de lei PL 3053/25 concede um aumento de 5,26% nos salários dos profissionais da educação básica do Estado, com efeitos retroativos a janeiro de 2025. Esse reajuste beneficia várias categorias, incluindo professores, cargos de direção, coordenação, além de servidores inativos, pensionistas e contratados temporariamente com funções semelhantes. A deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, comentou sobre o reajuste. O que nós conseguimos avançar? Naquele debate sobre o salário mínimo, nós conseguimos criar, por força de uma emenda que nós assinamos, que foi aprovada, uma emenda colocando uma regra em relação à educação. Nós temos aí milhares de servidores da educação que recebem menos de salário mínimo. E aí conseguimos aprovar no plenário essa emenda, estabelecendo uma regra de que não se pode ganhar menos de salário mínimo como remuneração. E quando o vencimento básico desse servidor e as suas vantagens é uma remuneração inferior ao salário mínimo, o Estado terá que fazer complementação. Uma das novidades importantes é a aprovação de uma emenda coletiva, a proposta de emenda número 4, que garante o pagamento do salário mínimo para todas as carreiras da educação básica, especialmente para auxiliares de serviço. Cerca de 38 mil auxiliares vão receber este reajuste, como cantineiras e faxineiras das escolas estaduais. Essa medida foi resultado de um acordo entre a oposição e a base do governo, buscando melhorar as condições dessas profissionais. Outras 3 emendas apresentadas foram rejeitadas na votação. Repórter Giovanni Rodrigues. Obrigado, Giovanni. Terminou o congresso da AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, que reuniu mais de 5 mil pessoas no Expo Minas. Pautas importantes como o Propague, o programa de
programa de pleno pagamento da dívida do Estado, viu? Quem chega com mais detalhes é o nosso repórter João Eduardo Santana. Com um discurso que pregou a união entre os municípios do estado, tomou posse como novo presidente da Associação Mineira de Municípios, a AMM, o prefeito da cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Luiz Eduardo Falcão. O político vai suceder o ex-prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Marcos Vinícius Bizarro, que chegou a disputar a reeleição, mas foi derrotado. A AMM é a maior entidade municipalista da América Latina, com 823 municípios filiados. A cerimônia de posse contou com a presença do governador Romeu Zema, do Partido Novo, que em seu discurso desejou sorte à nova gestão da entidade. Também o vice-governador, professor Matheus, o senador Carlos Viana e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, estiveram presentes na sessão solene que aconteceu nos pavilhões da Expo Minas, no lado oeste de BH. Durante a posse, foi entregue à nova gestão da AMM um cheque simbólico de aproximadamente 20 milhões de reais, valor em saldo, nas contas da associação. O novo presidente da AMM afirmou que entre suas metas estão mobilizações pela reorganização do chamado Pacto Federativo, que organiza o repasse de recursos para as diferentes esferas. Também estão previstas para os próximos dias agendas do novo presidente com autoridades estaduais, como o presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCE, Durval Ângelo. Obrigada, Giovanni. Olha, para você que nos acompanha pela TV Horizonte, o Léo traz mais informações sobre o conclave. Voltamos já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, quinta-feira, 8 de maio de 2025, gente. Quer participar do programa? Manda sua mensagem aí pra gente, 994122179. Você já financiou alguma casa pelo Minha Casa Minha Vida? Gosta do programa? Manda pra gente aqui, a gente tá esperando a sua opinião, tá? Belo Horizonte oficializa Semana de Combate ao Bullying no primeiro semestre do ano. A repórter Janaína Regiane tem as informações. A Câmara Municipal de Belo Horizonte acaba de sancionar lei que cria a Semana de Prevenção ao Bullying e Cyberbullying. A celebração será realizada anualmente na semana do dia 7 de abril, que é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A lei tem o objetivo de conscientizar os alunos, promover ações educativas nas escolas e construir um ambiente seguro e acolhedor para os jovens de Belo Horizonte. Repórter Janaína Regiane. Muito bem, e os 70 anos da Rádio América está com duas promoções bacanas demais para você. Quer ganhar uma camisa da Rádio América? Quer ganhar um kit da Sotarelli? Então é só você mandar sua mensagem para o 994122179 e escrever: quero ganhar uma camisa da Rádio América. Manda outra mensagem, escreva: quero ganhar o kit da Sotarelli. Manda separado para a gente identificar, tá bom? Então vamos combinar assim. Coloque o seu nome e o seu bairro. Ó, já tem interação com a gente aqui no WhatsApp, meu querido José Jorge, lá do bairro Eimar, mandando um bom dia para mim, um bom dia para o Léo. Ô, gente, vocês estão sumidos aqui do WhatsApp, aparece aí. Adoro quando vocês mandam bom dia, abraço, comenta aqui os temas do programa. Então participa com a gente, 994122179. Sabe o que acontece, Léo? Quando a gente está no estúdio da rádio, o povo adora, aparece. Aí quando a gente tá na televisão, como tem pouco tempo essa migração do Tribuna Livre para televisão, os nossos queridos ouvintes da Rádio América, eu sinto que eles ficam meio com vergonha, sabe? Vão participar. Sabe quem mandou um abraço também pra gente? Foi a Lucilene França. Ela é... lá de Ribeirão das Neves. Exatamente, Nossa, você já conhece, professorinha né? Lucilene, adoro. Então vai mandando essa mensagem aqui pra gente poder ler, tá? Ó, Minas é o estado líder em cobertura vacinal do país. A repórter Milene Alves tem os detalhes. Minas Gerais ultrapassou a meta de cobertura vacinal em 13 das 19 vacinas do Programa Nacional de Imunizações em 2025 e registrou índices superiores à média nacional e da região sudeste em 18 delas. De acordo com o governo de Minas, o resultado é possível devido ao estímulo à vacinação no estado, como o projeto Vacina Mais Minas Gerais, lançado em 2023, e o Programa Mineiro de Imunizações, criado em 2021
2024. O Executivo de Minas informa que destinou ainda 165 milhões de reais em bonificações para os municípios que se aproximaram das metas vacinais e realizaram vacinação em escolas, além de 100 milhões de reais para a compra dos vacimóveis que circulam tanto em praças e locais movimentados quanto em áreas rurais, fazendo a busca ativa da população não vacinada. Devido ao período com maior incidência das doenças respiratórias, o governo de Minas aumentou a vacinação contra a influenza para toda a população acima de 6 meses de idade. E no próximo sábado, dia 10, será realizado o dia D da vacinação contra a gripe em todo o estado. Repórter Milene Alves. Juliana, tá a importância de se vacinar, porque num governo passado aí, as pessoas estavam incentivando a não vacinar, né? Governo ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso. Então as pessoas estavam incentivando a não vacinar. Tanto é que doenças que a gente não via há muito tempo estavam voltando. E eu, sinceramente, essa notícia da Milene aí, eu fiquei pensando assim, gente, nós precisamos dar uma comparada, né? Não deu tempo de fazer isso pelo DataSUS. Porque, assim, Belo Horizonte está com uma cobertura vacinal muito pequena. Exatamente. E aí, quando você pensa no estado de Minas Gerais, 853 municípios, para falar que nós estamos liderando, né, o ranking nacional, mas vamos acreditar que é isso mesmo e convidar as pessoas para o dia D da vacinação, que é sábado agora. Muito bem. A nova frota de ônibus serão entregues à cidade de Contagem. Frota de ônibus que vai chegar em Contagem, está sendo aí frota renovada durante todos esses meses. Quem conta os detalhes é o repórter Newton Lopes. Quase 150 novos veículos do transporte público metropolitano serão entregues pelo governo de Minas à cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira. O evento está marcado para 13h na Praça Tancredo Neves, no bairro Camilo Alves, com a presença da prefeita de Contagem, Marília Campos, e do governador Romeu Zema. Ao todo, serão 128 novos ônibus metropolitanos que vão substituir veículos da frota do transporte público na cidade. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. A expectativa para o conclave na tarde de hoje começa oficialmente a partir do 12h30, horário em que os cardeais eleitores retomam as votações na Capela Sistina. Na verdade, esse horário de 12h30 já vai estar terminando aí o quarto escrutínio deste conclave. Se o novo Papa for escolhido neste momento, nós veremos a tradicional fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina, sinal de que a Igreja Católica tem um novo líder. Mas, se ainda não houver consenso entre os cardeais, nenhuma fumaça será vista neste horário, como foi no período da manhã. Nesse caso, a próxima manifestação acontece às 14h com uma nova tentativa de votação. Aí sim a fumaça aparece branca se a escolha for feita ou preta se os votos ainda não apontarem um nome. Para ser eleito o próximo Papa precisa de pelo menos 89 votos, que equivalem aí a 2/3 de votos dados pelos 133 cardeais eleitores. O conclave realizado em 2025 será um dos mais diversos da história, com cardeais eleitores vindo de 71 nações diferentes em 6 continentes. Do total, 15 países estão sendo representados pela primeira vez por causa desses cardeais eleitores. Durante o papado anterior, Francisco nomeou cardeais em muitos países que nunca tiveram antes, incluindo a República Centro-Africana, Haiti, Malásia, Paraguai e Singapura. Você que segue acompanhando todas as atualizações aqui do conclave na Rádio América e na TV Horizonte. Ô, Léo, sai hoje, será? Eu acho que sai. Eu acho que Mas o primeiro... agora, você acredita? Eu acredito 2h que da tarde ou à noite? Eu acredito que no segundo. Vai ser o 5º escrutínio do dia, porque... Que horas você acredita? Por volta das 17 horas, mais ou menos. Porque eu acredito que ontem os cardeais fizeram a primeira votação ali para sentir o clima, como que está. Agora, geralmente tudo no difícil, segredo. né? No primeiro, assim, porque até aquela questão que a gente tem comentado, que o Papa Francisco nomeou muitos novos cardeais, eles não se conheciam, né? Isso, muitos não se conheciam e muitos estão ali pela primeira vez. Então, assim, há também uma demora nesse processo. Então, eu acredito que a gente não sabe como é que está o clima, porque é tudo em segredo, né? Verdade. Mas tudo caminha para que hoje à tarde
seja escolhido o novo líder da igreja. Leonardo tá dando um show aqui nessa cobertura do Tamo conclave. aí. Hoje você chegou aqui que horas? Hoje eu cheguei aqui na emissora, eu entrei no ar às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, gente, dando um show de conclave aqui, de notícias. E você vai acompanhando com a gente aqui na Rádio América, na TV Horizonte, toda essa cobertura do conclave, esse momento histórico da Igreja Católica. Para você que nos acompanha pela TV Horizonte, a gente vai para um breve intervalo. De volta com o Tribuna Livre, quinta-feira, 8 de maio de 2025. Ô, gente, vamos falar agora sobre o Dia Internacional da Cruz Vermelha. Esse órgão importantíssimo, instituição que faz parte da vida de muita gente no mundo inteiro. Conosco o diretor de projetos da Cruz Vermelha Brasileira, afiliado aqui de Minas Gerais, Ricardo Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, nossos telespectadores e ouvintes da Rede Catedral. Ó, Ricardo, vamos começar falando, né? A história da Cruz Vermelha é muito bonita. Você estava comentando com a gente aqui nos bastidores, né? Pois é, a Cruz Vermelha é criada em 1863 por Henri Durand, num pós-guerra em que, no norte da Itália, ele viu, após uma batalha, as pessoas entregues à própria sorte. E, com isso, foi criada a Cruz Vermelha. De lá para cá, ela hoje está em 186 países e em Minas Gerais a gente completa esse ano 111 anos, então hoje é comemorado o Dia Internacional da Cruz Vermelha, mas nessa ponta de, inicialmente sendo criada em função de catástrofes, mas no Brasil a gente não tem isso, graças a Deus, o Léo comentou aqui, nós não temos isso. E o que nós fazemos aqui, a gente trabalha muito na parte de ações humanitárias. Na época do Covid, nós tivemos uma ação muito bacana, que nós rodamos com o busão da vacina, apoiando a vacinação do Covid, dentre outras várias ações que a Cruz Vermelha tem no seu dia a dia. Bom, você falou aí agora do contexto de guerra, quando foi criada, até quando a gente fala em Cruz Vermelha, a gente pensa nisso, a gente vê em filmes, né, a Cruz Vermelha em questão de guerras, só que hoje, como você disse, já mudou. A gente pode destacar na ação da Cruz Vermelha, principalmente aqui no estado de Minas Gerais? Pois é, aqui a gente tem hoje a nossa guerra da natureza contra o que o homem faz com ela, as enchentes. Brumadinho, uma das primeiras entidades a chegar no local da barragem, quando houve o rompimento da barragem de Brumadinho, foi a Cruz Vermelha. A gente tem aqui a parte de ações humanitárias, não só voltadas à parte de enchentes, mas também de auxílio. Mas também nós temos dentro da Cruz Vermelha hoje cursos de capacitação, a gente tem um programa do Jovem Aprendiz, que também é um treinamento que a gente faz com o menor que às vezes não tem uma perspectiva de cair e sair para o mercado de trabalho, e a Cruz Vermelha faz esse treinamento. Não só o que está chegando, o jovem que está vindo, mas também a gente tem um acompanhamento com idosos. Então a gente também busca o ostracismo e traz para dentro da Cruz Vermelha para trazer esse dia a dia deles um pouco mais produtivo. Eles têm cursos e várias atividades dentro da Cruz Vermelha conosco. E aqui em Minas Gerais, o que a gente pode dizer? Como é que é a estrutura da Cruz Vermelha? Quem que faz parte? São só voluntários? Tem um staff fixo, né? É concursado? É cargo de confiança? Como é que funciona isso? Sim, nós somos uma ONG. O nosso ponto há anos era na avenida, atrás do Parque Municipal ali. E recentemente nós mudamos para uma nova sede, nós fomos para um prédio na Gameleira, um prédio mais amplo. Temos sim todo um corpo de comunicação, de treinamento, de estrutura, que são pessoas contratadas, mas também trabalhamos e precisamos muito do voluntariado. O voluntariado hoje é o essencial da Cruz Vermelha. Então, nós temos sim uma equipe que está no nosso dia a dia, que faz a Cruz Vermelha acontecer, porém o voluntariado é muito, muito, muito importante para a gente, porque são eles que nos ajudam no dia a dia, quando temos essas ações externas na linha humanitária
ou na linha de acompanhamento. Quem está nos ouvindo e assistindo, ouviu você falar aí agora da questão dos voluntários e quiser participar, como que a pessoa pode fazer? Nós temos no nosso site todas as nossas ações, o cruzvermelhamg.org.br. Lá tem um encaminhamento tanto para as pessoas que tenham interesse em ser doadoras, lá tem as instruções para as pessoas. A gente tem muita campanha, às vezes o pessoal fala, eu quero levar uma comida, uma roupa. A gente normalmente faz campanhas pontuais. Então, esse ano, graças a Deus, o programa SOS Chuvas, que a Cruz Vermelha faz, que é um dos grandes ícones que nós temos, nós inovamos há 2 anos atrás na parte do cartão humanitário, porque além das doações que a gente sempre teve de alimentação, de roupa, a gente pegava uma cidade totalmente destruída por uma enchente. E a Cruz Vermelha chegava com um caminhão, com donativos, que a população fazia doação para a gente. A Cruz Vermelha chegava e ajudava as pessoas nessas cidades, porém ficava para trás uma ponta que era o comércio local, que também tinha sido afetado. Então nós inovamos muito quando nós trouxemos uma ideia muito nova, que foi o cartão humanitário. Então a gente vai com apoio local de CRAS e de entidades da prefeitura. Então a Cruz Vermelha chega numa cidade devastada, a gente já não chega mais só com um caminhão de alimento e roupas. Hoje a gente chega com o cartão humanitário, ele é todo fechado dentro do que pode ser comprado, e com isso a gente também fomenta o comércio local que acabou de passar por um baque em função de enchente. Então as nossas ajudas, para conhecer um pouco mais do Cruz Vermelha, é o nosso site, que é o cruzvermelhamg.org.br. Lá, quem quiser ser voluntário da Cruz Vermelha tem todo um processo, todos os pré-requisitos para que as pessoas entrem e sejam voluntários da Cruz Vermelha. Tem um curso, tem toda uma lógica para poder chegar lá na frente e estar apto para sair para essa ponta de ajuda humanitária conosco. Ô Ricardo, o mineiro é muito solidário? Muito, muito. Sempre que a gente convoca, Juliana, é muito legal porque quando a gente tem alguma coisa de campanha pontual, quando o mineiro é convocado, ele levanta a mãozinha e fala, eu estou aqui. Isso é muito importante. O mineiro é muito assim, né? Recebe na cozinha, com o café, com a broa, e ele não se furta quando a gente precisa, a gente coloca. O mineiro é aconchegante, né? E o que o Ricardo foi falando aí, eu estive em Brumadinho e vi parte da atuação da Cruz Vermelha. E é nessas horas que a gente vê a solidariedade do povo, como que o povo ajuda e a importância de instituições como a Cruz Vermelha, que ajuda nesses momentos aí tão difíceis. Você disse questão de capacitação com os jovens, né? E também trabalham com a tecnologia, aliado à tecnologia também. Muito legal. Eu estava aqui aguardando na sala, passou um jovem para mim, eu fiz curso na Cruz Vermelha há um tempo atrás, trabalhando com vocês aqui. Sim, a gente tem essa ponta de capacitação porque a gente pega o menor aprendiz, às vezes crianças que se ficassem nos locais de baixa renda, às vezes não tem a oportunidade, a gente traz esses meninos para dentro, faz a capacitação e coloca como menor aprendiz em empresas que contratam num formato bem de inserção no mercado de trabalho. Ô Ricardo, eu não me esqueço daquela chuva babilônica que a gente teve aqui no estado, né? Destruiu várias cidades, né? Uma coisa horrorosa, janeiro, final de dezembro. Foi agora, 2, 3 anos atrás, não vou me recordar exatamente o ano. Mas assim... 2022. 2022, né? 2022. É porque quando o trem é muito traumático, a gente nem lembra. E ainda veio a pandemia para atrapalhar a memória da gente. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que assim, a Cruz Vermelha fez uma campanha assim muito grande, né? Porque foi um negócio devastador, muitas cidades, o povo perdeu muita coisa, para poder juntar muitos donativos, cobertor, alimentação, comida, tudo. E eu lembro que no final, né, depois que passou essa primeira fase dramática, os órgãos começaram até a falar assim, gente, não manda mais, porque a gente já encheu aqui tudo, não tem, tá difícil até de chegar e as pessoas até não estão precisando tanto, né? Começou a direcionar. Em situações assim que vocês recebem coisa demais, como é que funciona? Vocês têm estrutura para poder estocar ou vocês direcionam para outros lugares, para outros órgãos? Conta pra gente. Muito bem. A gente teve o SOS Chuvas, que foi o ano retrasado, que foi esse torrencial. Esse ano, graças a Deus, a gente estava pronto para ter a mesma coisa, mas
não teve tanta chuva, até teve um ex-prefeito que falou, tomara que não chova. Quando a gente tem um patamar desse, ano retrasado, nós direcionávamos a parte de roupas para os servas. Então, o serva já tinha nós não trabalhamos sozinho. A gente trabalha junto com a Defesa Civil. Na hora que você tem um município que declarou calamidade, isso já vem para a gente por toda uma plataforma integrada. Então, a Cruz Vermelha ficou com a parte de doação em algumas grandes empresas que nos ajudaram com cartão humanitário e a gente direcionava a parte de roupa para os servas. Então, os servas iam nessa ponta, a Defesa Civil vinha na outra ponta. Junto com isso, também nessa chuva que você colocou 2 anos atrás, junto com o cartão humanitário, nós tivemos também o cartão na mesma ideia da construção. Que ele podia pegar aquilo e ir no depósito da cidade dele, comprar a telha, ele podia comprar o tijolo, o cimento, porque a casa dele foi levada pela enchente. Para reconstruir. Então foram 2 coisas muito interessantes. E essa ponta, sim, a Cruz Vermelha tem uma parte para fazer estocagem. Então os voluntários, que é o que o Léo perguntou, estão sempre conosco. Então às vezes a gente tem doação voluntária, normalmente, sem fazer um chamamento. Essas doações chegam, a gente faz uma triagem, monta cestas básicas, e essas cestas básicas, não teve chuva, não teve calamidade, nós às vezes fazemos distribuição em comunidades carentes. Então a gente pega a comunidade, nós chegamos agora aqui próximo ao bairro Cabana, na Gameleira, e eles têm lá uma listagem. Dentro deles tem uma associação e a gente pega e faz uma distribuição voltada para a comunidade carente. Então, a gente está sempre movimentando isso. Vamos fazer o seguinte, então, já que a gente está caminhando para o final, infelizmente, você podia repetir para quem está nos assistindo, nos ouvindo, quem quiser ser voluntário, como que faz? É pelo site? Vamos lá, no nosso site cruzvermelhamg.org.br. Voluntário sempre é bem-vindo, né? Muito, muito bem-vindo. Nós temos lá a parte de inscrição e passa por um treinamento de curso de entendimento da Cruz Vermelha, de primeiros socorros. Então, acho que é muito bacana, vale muito a pena. Você vai ser muito bem-vindo e estar nos ajudando a ajudar. A gente agradece muito a presença aqui do Ricardo Rodrigues, aqui representando a Cruz Vermelha, afiliada de Minas Gerais, diretor de projetos da Cruz Vermelha. Ricardo, muito obrigada. Leva pra gente um abraço aqui do Tribuna Livre para o pessoal da Cruz Vermelha. Nós é que agradecemos a Rede Minas, a Rádio América e a vocês por nos darem esse espaço e principalmente a você que tem a possibilidade de nos ajudar a ajudar o próximo. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos falando sobre Minha Casa, Minha Vida. Fica ligadinho aí. De volta com o nosso Tribuna Livre, quinta-feira, 8 de maio de 2025, gente. A gente vai falar agora sobre o Minha Casa Minha Vida. Famílias da classe média com renda mensal de até R$12 mil foram incluídas no programa. Para falar sobre esse assunto, sobre avaliar o programa, nós recebemos aqui no estúdio a advogada especialista em direito imobiliário, Tayara Andrade. Seja muito bem-vinda, Tayara. Muito obrigada, Juliana e Léo. É um prazer estar aqui. Ô, Tayara, vamos começar assim dando uma contextualizada. O Minha Casa Minha Vida, a gente ainda pode dizer que é o maior programa de financiamento que a gente tem hoje no Brasil? Sim, é um dos maiores programas que busca ir para o brasileiro que está querendo adquirir a casa própria, né? Ele é o mais acessível nesse sentido. Minha casa, o sonho da casa própria ainda é o maior sonho do brasileiro? Com certeza. Todo mundo hoje em dia pensa em ter o seu cantinho, sair do aluguel. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele vem justamente com as diversas faixas, né, que engloba várias famílias, dependendo da situação, ele vem para poder ajudar nesse sentido. E agora ele está, esse Minha Casa Minha Vida, agora está englobando mais a classe média, né? Quais são essas novas regras, assim, no geral, para a gente? Exatamente, Léo. A Minha Casa Minha Vida agora está vindo com a faixa
24, né? É uma faixa que vai contemplar aí a pessoa que quiser adquirir um imóvel de até R$500 mil. A faixa anterior, ela iria de um imóvel de 350 mil, então essa agora é de 350 a R$500 mil. A renda familiar, como vocês falaram, né? Ela tem que ser de até R$12 mil, né? Então, ela vai englobar um pouco mais a faixa média da classe social. Das faixas que a gente tem hoje, né? Que aí a gente sabe que é voltado para a população mais trabalhadora mesmo, normal. Sim. A gente tem muita inadimplência? Infelizmente, como a gente faz, nós estamos falando de um financiamento a longo prazo, então as pessoas que vão adquirir esse financiamento precisam ter muito bem estruturado uma organização financeira. Como é longo prazo, a pessoa pode ser que aconteça algum empecilho ali no meio do caminho, então ela tem que ter essa organização, esse planejamento para que não venha a atrasar. Até porque se tiver com mais de 3 parcelas em atraso, infelizmente, independente do tempo que você já pagou, o banco pode retomar o imóvel. Bom, financiamento de uma casa, de um apartamento, não é um financiamento de 12 meses, não é um financiamento de 24 meses. Exatamente. Né? Só que ao longo desse tempo, muitas coisas podem acontecer, principalmente com aquela pessoa que faz questão de renda. Como que, se essa pessoa sofrer uma baixa na renda, alguma dificuldade, o que ela pode fazer? Perfeito, Léo. Bom, o que a gente sempre indica ao longo do financiamento, é até uma dica também, que se naquele mês você tiver disponibilidade de pagar de trás para frente, pagou a parcela mensal e pagar uma outra parcela, você já consegue ir reduzindo ali o financiamento. Mas se você estiver chegando num ponto que está vendo que vai atrasar, o necessário mesmo, ideal, é que você procure o banco, verifique com o banco, de acordo com o seu contrato, as possibilidades de fazer uma pausa no financiamento, de fazer algum tipo de negociação, que aí o banco, de acordo com o seu contrato, ele vai ajustar isso para você. É sempre bom, então, prestar atenção no contrato, na hora de fechar o contrato, né? É necessário ter ali, se possível, um profissional para que ele consiga te orientar, verificar as regras do contrato do financiamento, se as negociações estão todas de acordo ali na hora da negociação mesmo. Ô, Tayara, nas regras atuais, a pessoa, ela pode financiar um imóvel só pelo Minha Casa Minha Vida? Isso. As regras do Minha Casa Minha Vida continuam as mesmas anteriores. O que vai modificar ali é a questão da renda do imóvel, mas é necessário que ela esteja com um nome limpo, né, vamos dizer assim, que ela tenha um único imóvel, seja a aquisição do primeiro imóvel dela e que seja um imóvel novo. Agora, o que a gente pode falar sobre a fragilidade do programa? Bom, na verdade, o programa, por mais que ele venha para poder incluir mais famílias, né? O próprio fato de ser um financiamento muito longo, a longo prazo, ele acaba que deixa o consumidor ali um pouco desprotegido, porque justamente a gente não sabe como que vai ser ao longo desse tempo, se a pessoa talvez pode ficar desempregada, algum tipo de doença. Então, eu acredito que essa fragilidade vem justamente, talvez, em uma nova cláusula para que fique mais ajustável para a pessoa, para que ela continue ali arcando, se for possível, uma renegociação, que hoje em dia é um pouco mais difícil. Eu já ouvi falar que, não sei se é verdade, né? Já ouvi falar de alguns amigos o seguinte, que tem um esquema que para você diminuir a quantidade de juros, você paga a parcela agora e busca a última parcela para poder dar uma amortizada. Perfeito. Tem isso mesmo? Perfeito, é justamente uma dica valiosa. Teve a oportunidade naquele mês de pagar a parcela mensal, busca a última parcela, para que assim a última parcela, querendo ou não, ela vai ser mais barata, né? Sim. E aí sem os juros, né? Exatamente, aí você vai conseguindo ficar adimplente ali com aquelas parcelas e vai diminuindo o saldo devedor. As pessoas costumam fazer muito financiamento de carros, né? Exatamente. Temos participação no telão? Vamos ver, então? Nossos ouvintes estão participando. Ah lá, você a Lucilene, falou nela, ela apareceu, olha aí, ó. A Lucilene está perguntando, reflexo de uma escuta. O que é ter uma vida? É um poema. O que é ter uma vida, ter uma casa, ter um trabalho? É preciso querer muito, abrir mão de alguns sonhos, deixar de fazer coisas fugazes para afinar o que é essencial, escutar além do sentido. A vida se vive
quando há docilidade. Ela falou aqui que é do padre Wagner Calegari. E o que ela falou é verdade, né? Financiar uma casa, um imóvel, não é a mesma coisa de você comprar uma bicicleta. Muitas pessoas falam isso, né? Então você tem que renunciar a muitas coisas e tem que fazer um planejamento, pensar bem. Exatamente. A casa própria, ela vai te trazer aquela segurança de sair do aluguel. Então, realmente, você tem que abrir mão, né, de algumas coisas para que você consiga o sonho da casa própria. Ô, Tayara, ainda vale a pena quando a gente pensa, né, financiamento do Minha Casa Minha Vida, comprar o imóvel na planta? Sim, o imóvel na planta é possível, vale a pena. Também tem a possibilidade de que você adquira aí outros imóveis que sejam usados. Ele vai diferenciar na parte da negociação, na parte de você dar uma entrada. O imóvel na planta, ele acaba que é mais prático, vamos dizer assim, de você conseguir esse financiamento do que no imóvel usado. Agradecendo, então, a Lucilene pela participação. Obrigado, Lucilene. Agora, nós estamos falando aqui de financiamento. É preciso que a pessoa que está pensando em financiar e que vai financiar, lembrar que tem algumas taxas. Não é só pagar aquele financiamento. Tem taxa de evolução de obra. Eu fui uma vez para financiar um apartamento. Já conseguiu, né? E estava normal, estava ok. Aí na hora que colocou, eu não sabia, colocou no papel. Taxa de evolução de obra, taxa de imposto de TBI. Seguro. Aí eu falei assim, bom, não vai dar certo, porque quando o imóvel está no final, a taxa já vira quase uma outra. Tem aquelas taxas de cartório. Exatamente. Exatamente. Dá essas dicas aí, Tayara. Exatamente. O essencial, realmente, como eu havia falado, é que ao fazer a contratação desse financiamento, busca um profissional para que ele leia essas cláusulas, porque muitas das vezes a pessoa ela vai ver ali as questões da taxa, ela não vai entender. Então, o profissional ele vai te trazer a clareza de te explicar, olha, você vai pagar junto com o financiamento. Quando nós pensamos no financiamento em si, a prestação nós pensamos no valor do financiamento, na taxa de juros, mais o prazo. Então, isso já engloba um valor na parcela, sem contar justamente dessas outras taxas, da taxa de evolução de obra, das taxas do cartório. Então, é necessário que um profissional, se possível, ele te esclareça para que você consiga se organizar financeiramente para saber se aquele valor vai caber no seu bolso. Ô, Tayara, nós estamos chegando no final, mas queria que você finalizasse rapidamente dizendo o seguinte: é vantagem financiar pelo Minha Casa Minha Vida? É vantagem para aquela pessoa que quer adquirir o imóvel da casa própria de uma forma mais simples, né? De um meio mais facilitado, é vantagem. Você consegue dar rapidamente 3 dicas para quem está pensando em financiar? Claro, busca um profissional para que ele te ajude a ler o contrato. Tenha um planejamento financeiro para que você consiga arcar com esse financiamento, né? E, claro, verifique um imóvel ao longo de que você vai saber que você vai ser feliz naquele imóvel, porque a gente sabe que é para a vida toda. Então, um imóvel que vai te agradar. E temos que lembrar também que nós não falamos aqui, né, Tayara, que tem um subsídio do governo, né? Exatamente. Nessa taxa específica, nessa faixa 4 especificamente, não vai ter o subsídio do governo. Não tem. Então, é importante a pessoa, na hora de contratar, saber que ela vai pagar o valor integral do imóvel sem que tenha algum tipo de subsídio. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, esclareceu bastante. Espero que todo mundo em casa tenha entendido. E atenção, gente, vai lá para fazer um financiamento, Minha Casa Minha Vida, ou seja lá qual for, é importante, leia o contrato, veja direitinho, se não entende, leva alguém, tá bom? A gente conversou aqui com a Tayara Andrade, advogada especialista em direito imobiliário. Tribuna ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Siga a gente lá no Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. Lembrando que você pode conferir a íntegra desse programa lá no YouTube, TV Horizonte Oficial. Vem aí o Rede Notícia com Milene Alves e André Santos, que vai trazer mais detalhes sobre o conclave. Até amanhã. Tchau, gente.